Bom dia, minha gente. Quero agradecer o convite feito para poder compartilhar as nossas experiências de vida cristã. Para mim, é uma honra estar esta manhã com vocês. Eu queria iniciar lendo Lucas 10, 25 a 29. Um mestre de lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre de lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por estar aqui nessa igreja e poder testemunhar a sua obra na nossa vida de Pompeia. Peço que o Senhor abençoe e guarde o nosso coração para entendermos corretamente a sua mensagem desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar nesta manhã como a palavra de Deus colocada na prática abençoa as pessoas. Por isso vou contar duas histórias que aconteceram com casais do nosso grupo. Um referente a quem é o meu próximo e o outro referente honra teu pai e tua mãe. Pretendo dividir a minha exposição em 3 momentos. Primeiro, o nosso aprendizado em conduzir reuniões em grupo. O segundo é escolher os livros que contribuam para o crescimento espiritual das pessoas. E o terceiro item é incentivar casais a terem seus grupos para ministrar a vida cristã. Então, está dividido assim em 3 bloquinhos. E vamos começar então como é que é essa história de conduzir grupo. Mas um pouquinho antes, queria dizer que eu me converti em 1976 de fato. Foi num acampamento de jovens, eu acho que era acampamento de carnaval. E estudando a matéria que a irmã Shizui preparava, falava sobre hipocrisia, e eu tive uma luta muito grande interior. Eu não queria ser hipócrita, porque de fato eu era hipócrita. Encurtando a história, eu decidi entregar minha vida a Jesus e falar: agora o Senhor cuida de mim, porque eu mesmo não sei ser cristão. A minha tentativa até agora não deu certo. Deus enviou diversas pessoas, fiéis ao Senhor, que foram fundamentais para aprender nos caminhos do Senhor. Aos pouquinhos. Não foi rápido, aos pouquinhos. E eu gostaria de aproveitar para citar essas pessoas, porque a maioria são conhecidas de todos os senhores. Pastor Kazunori era o nosso pastor. Pastor Mitsu era pastor em Adamantina. Pastor Masao era também nosso pastor. Pastor Ismael Esperandil, da Igreja Batista Querigma, em Curitiba. E o pastor Haroldo Silva, que também era nosso pastor. A decisão de promover encontros de casais no estilo acampamento de jovem aconteceu nesse acampamento. E isso fez uma grande diferença na minha vida e também na nossa igreja de Pompeia. Quando nós nos envolvemos com o ministério Casados para Sempre, nós somos treinados a formar grupo, ministrar cursos, fazer relatório, orar pelos casais.
Este aprendizado contribuiu muito para a formação de muitos casais líderes da nossa igreja. Mas eu queria contar a minha experiência nessa história de conduzir grupos. É bem cômico até. Então vou falar assim, como é que eu queria fazer o grupo? Metodologia 1 do Giro. Eu tinha um grupo de 7 casais que dava estudo toda quarta-feira. E foi durante anos. Estudava o estudo da semana, usava de toda a minha habilidade de comunicação. Dividíamos o grupo homens comigo, as esposas com a Hiromi. No meio nós fazíamos um coffee break, e eu acho que talvez era o momento mais gostoso da reunião para aqueles participantes. Na segunda parte, tentava compartilhar o aprendizado, e assim fizemos por alguns anos. Quando perguntava para os homens como que estava indo a sua vida familiar, geralmente os homens falam, em casa está tudo bem, está tudo bem. Quando nós dávamos a palavra para as mulheres falavam, não está nada bem, está tudo ruim, ele não faz isso, não faz aquilo, não mudou nada. Até que um dia eu perdi paciência e disse mais ou menos assim, pessoal, nós nos reunimos semanalmente, estudamos princípios da palavra, deixamos tarefa para fazer em casa. Depois de todos estes anos, eu estou sentindo que não funcionou. Não vi nenhuma mudança na vida de vocês. Aí eu peguei pesado, né? Aliás, até fui mal educado. Mas aquele dia eu pedi paciência. Eu estou com vontade de terminar esse grupo e não continuar mais. Bom, o que aconteceu, conversa aqui, conversa lá, decidimos que vamos continuar o grupo. Então, nós combinamos que a metodologia da reunião ia mudar, porque do jeito que nós fizemos por ano não deu certo, nós tínhamos que mudar. Então vamos falar agora da metodologia número 2 do Giro. Os participantes todos devem estudar a lição. Nós não estudávamos ou nós não dávamos a lição nas reuniões, mas sim criávamos perguntas sobre a lição para que as pessoas pudessem ir respondendo. E havia muitas perguntas desse tipo, se o marido fez a tarefa, se o marido já está assumindo o sacerdócio em casa, se o marido tem sido amoroso com seus filhos, se tem gasto tempo com eles, tem orado com eles, e as perguntas referentes à lição. Interessante. Essa dinâmica de perguntar deixava todo mundo atento. Eu tinha um irmão que, na metodologia 1, sempre dormia durante as aulas. Mas é só começar a fazer a exposição, ele já começava a dormir. E agora nessa dinâmica 2, metodologia 2, esse irmão é um participante bem intenso. Né? É interessante, se a gente vê uma coisa dessa acontecendo, porque está dando certo. A coisa mais interessante ao longo dessa nova fase de aprendizado foi que quando eu perguntava, e a sua casa, como é que vai indo? Agora eram as esposas que diziam, não, está melhorando muito. O meu marido está fazendo direitinho. E nós estamos muito felizes com ele. Isso começou a me empolgar. Sabe? Até que enfim aprendemos uma forma de passar um ensino que seja praticado nas suas casas. Aí nós percebemos que o objetivo era dar um crescimento espiritual para eles. Não exatamente aprender o que a lição falava, mas o crescimento espiritual. Então nós precisávamos escolher muito bem quais tipos de livros nós devíamos estudar
para que houvesse um crescimento. Então, só para vocês terem uma ideia, nós pegamos o primeiro livro com esse propósito, foi Vivendo com o Propósito, da Ed René. Por quê? Lá ele diz aqui, somos parte, somos membro do corpo, membro do reino. A nossa responsabilidade em o que temos que fazer como membro do corpo. Segundo livro, Firme Seus Valores, de Chuck Swindoll. Ele falava muito da prioridade da vida. Quais são as suas principais prioridades? E depois também falamos sobre os valores cristãos, inegociáveis. Aquilo tinha que ser respeitado. Terceiro livro, Vida Integrada, de Ken Eldredge. Fé e trabalho podem ser integrados. A maioria desses membros do grupo trabalha em empresa ou tinha empresa. Então, como é que ligava a fé com o trabalho? Não é coisa separada. Trabalho e fé são juntos. E aí no livro falar que o verdadeiro objetivo dos negócios é servir aos outros, para a glória de Deus. Servir aos outros para a glória de Deus. Essa é a marca registrada que devemos fazer em nosso negócio. Eu queria contar aqui o exemplo do Johnny. O Johnny era uma pessoa que sofria o mal de síndrome de Down. Ele aprendeu na igreja que as pessoas podem trabalhar para o reino com a maneira que puder, com o jeito que ele puder, com o dom que Deus dá para ele. Aí o Johnny começou a escrever frases bíblicas, orações, encorajamento, numas tiras de papéis. E lá ele trabalhava como empacotador de um supermercado. E ele colocava uma tira em cada pacote que fazia. Olha o que aconteceu com o tempo. A fila do caixa do Johnny estava bem comprida, dos outros estavam curtinho. O gerente achou estranho, foi até lá e falou: pessoal, vocês podem usar outras caixas, não precisa ser tudo nessa caixa. Aí os clientes falaram: não, nós queremos o caixa onde o Johnny está. Porque todos queriam receber uma palavra escrita por Johnny durante a noite anterior. Ser cristão no mundo para glorificar a Deus onde estiver. Que exemplo fantástico do Johnny. Pessoa fisicamente limitada, mas que fez um excelente trabalho. Outro livro que estudamos é o Fé ao Máximo, de George Barna. Jornada da Transformação. Então tem as jornadas, são 10 jornadas ao longo da vida que a gente deve passar. Temos de ser santo, porque Deus é santo. Quando Deus criou você, Ele criou alguém especial. Ele lhe deu a dádiva da vida, nasceu com um propósito e potencial maravilhoso. Você foi feito para ser bem-sucedido. Quando você se compromete a buscar o propósito de Deus, descobre que Ele fornece uma direção e o senso de valores de vida. Esse foi um estudo maravilhoso. Outro livro que estudamos em sequência foi Ser Mordomo, do Paul Louis Cole, do Ministério CMN, da Hombridade. E esse livro fala da qualificação de homem de Deus, estudando o livro de Neemias. Apenas Deus é capaz de transformar o coração de homens. Eu queria ler uma oração que está no fim do livro e que todos nós decidimos orar juntos. Pai amado, eu peço que Tu estejas sempre comigo, conforme prometeste. Eu te peço que guardes o meu coração em segurança e livre de pecado. Guia-me na direção do propósito para o qual Tu me criaste. E eu clamo pela redenção de toda a humanidade e pela salvação da minha família inteira e de todos os meus amigos. Em nome de Jesus. Amém.
o final desse livro com essa oração foi emocionante. Tocou o coração das pessoas. Muito bem, aí aprendemos a fazer os grupos, começamos a estudar essa sequência de livros, e agora o passo seguinte era incentivar os casais a montarem seus próprios grupos para ministrar a vida cristã. O que está acontecendo hoje? À medida que os membros começaram a crescer em maturidade espiritual, algo maravilhoso começou a acontecer. Eles começaram a sentir que deveria ser mais protagonista do que espectador. Você sabe, as pessoas ficam muito acomodadas, vão às igrejas, sentam na igreja, eles são espectador. Mas depois dessa sequência de livros, eles aprenderam que ele é um filho de Deus que precisa ser dinâmico, precisa participar, precisa cuidar de pessoas com necessidades. Então, hoje, aos poucos, mas hoje temos 5 grupos de membros do nosso grupo. Um dia temos a reunião do nosso grupo, eles escolhem um outro dia da semana para fazer o estudo no seu grupo. Interessante, falando em quem é o meu próximo, o casal Manuel e Maria Luísa são crentes já de longa data, aposentados como eu. Eles souberam que o seu vizinho estava doente. Eles nunca tinham desenvolvido nenhum relacionamento com eles, mas eles lembraram que esse era o próximo, a pessoa o próximo deles. Então Maria Luísa preparou um prato gostoso e os dois foram visitar o vizinho doente e entregaram o prato, conversaram. Mas na saída o Manuel perguntou: Senhor, eu posso orar por você? É claro. Então Manuel fez uma oração pedindo para que Deus pudesse abençoá-lo e pudesse curar a sua saúde. Eles gostaram tanto que falaram: mas você não pode vir outro dia? E assim eles passaram a reunir semanalmente, juntaram mais alguns casais, e aí na casa desse senhor hoje tem um grupo. Quantos anos eles não viveram lá? Nunca se relacionaram, nunca se falaram. Foram ministrados pela palavra, quem é o meu próximo? E a prática do quem é o meu próximo funcionou tão bem aí. Eu queria dar um outro exemplo muito legal. A esposa do pastor Guto estava cuidando de um grupo, de uma família que tinha 2 irmãs, 2 sobrinhas e 2 filhas. E pediu para a irmã Cláudia cuidar delas. Irmã Cláudia é psicóloga e também era secretária de assistência social da cidade. Na primeira reunião com essa senhora, ela ficou muito assustada. Esse grupo de parentes, são 6 pessoas, se odiavam um ao outro, a ponto de um querer matar o outro. A outra, se encontrasse na rua, estivesse de carro, passaria com o carro em cima da parente. E uma andava de facão, para caso houver um enfrentamento, ela está armada. A Cláudia ficou muito nervosa, muito preocupada, e começou a orar intensamente para essa missão. Quando tinha reunião, pedia para o seu marido estar na sala ao lado para estar intercedendo por aquele momento. Depois de algum tempo, pouco a pouco, aquele ambiente de guerra foi diminuindo e uma pedindo perdão para a outra. A Cláudia diz que as coisas aconteceram por um mover do Espírito Santo, fruto de grupo de mulheres intercedendo por ela. Essas mulheres foram mudando de comportamento, foram contando para suas amigas o milagre na vida delas. Hoje o grupo tem 15 mulheres, ninguém da igreja, que estão estudando e sendo ministradas. O marido da secretária pediu que poderia também reunir
com os maridos dessas senhoras, devido ao excelente resultado alcançado. E logo convidou alguns homens, que eram os maridos destas senhoras, e 4 aceitaram, formou um grupo que estudaram o Homem ao Máximo, também do Ministério da Hombridade. Quando terminaram esse livro, pegaram outro livro, Vencedores Nunca Desistem. Aí os próprios amigos chamaram outro amigo, tem 7 pessoas, 7 homens. No depoimento desses homens, disseram que aprenderam muito sobre a responsabilidade de pai de família e estabeleceram o costume de reunir toda a família para a refeição, porque era tão bagunçado, cada um pegava o prato de comida e saía para um lado da sala, na frente da televisão, mas agora todos têm que sentar juntos, agradecer em oração pela comida e comer juntos, né? Um deles é mini empresário, dizia que tratava muito mal seus funcionários e, participando da reunião, sentiu que ele devia mudar. Ele começou a conversar com seus funcionários cordialmente e também fazer orações no início do trabalho. Veja que mudança. Não é tanto estudo. Começaram a estudar um livro, 2 livros, que fala exatamente do padrão de um homem, um padrão do Filho de Deus. E a inspiração foi muito boa. Segundo exemplo, está baseado em honra teu pai e tua mãe. A história é do Rodrigo e Paula. Eles começaram a namorar e eram muito novos ainda. E ela engravidou, quando menor. Então, para não ter maiores problemas, Rodrigo casou com ela. Ele trabalhava na empresa no Mato Grosso do Sul, ficava 1 mês, 2 meses fora. E quando voltava, em vez de ser um momento agradável, era um momento de muita briga. Os filhos ficavam com receio desse relacionamento difícil dos dois. Quando engravidou o 3º filho, a Paula começou a pensar no divórcio e começou a providenciar documentos junto ao advogado. Aí aconteceu que Paula foi participar de um encontro de mulheres e ficou muito tocado pela mensagem e perguntou se podia participar em algum grupo. O que Paula aprendeu em poucas reuniões acendeu a esperança de que talvez pudesse salvar o casamento. Ela contou para o marido tudo que ela ouvira e aí também Rodrigo ficou com a esperança de que poderia salvar o casamento. Para resolver com o início de solução, ele deixou um emprego que tinha uma boa remuneração, voltou para Pompeia, passou uma fase difícil financeiramente falando, mas aos poucos foi podendo vivenciar uma vida familiar normal e participando no grupo ele tinha um acompanhamento semanal da gente. Ele era muito estudioso. Todo livro que a gente passava, ele devorava e participava intensamente nas reuniões. Nesse período que ele estava bem, a família estava muito bem, ela engravidou. Essa foi por descuido, mas engravidou e nasceu uma linda menina dentro de uma família feliz, onde tinha um ambiente de amor. Ele diz assim, no primeiro momento que engravidou, ele ficou um pouco chocado, mas logo depois percebeu, não, isso é bênção de Deus. Realmente, hoje, eles veem aquela criancinha linda, maravilhosa, e eles só têm alegria com isso. A família ficou legal, ficou equilibrada. Os dois foram bem fiéis aos ensinamentos da palavra. Este casal
procura se livrar de todas as formas das atitudes erradas anteriores, de pecado, má conduta, falha pessoais. Tudo que lembra, procura a pessoa que havia ferido e vão pedir perdão. No nosso grupo estávamos estudando assunto de servo perdoador. Olha o que aconteceu. A vida da Paula, esposa, foi muito difícil desde pequeno. Ela foi abandonada pela mãe e foi criada pelos avós. Então, a mãe da Paula são os avós e não a mãe. Recentemente veio um pedido de socorro da mãe para pagar caução para alugar uma casa. A mãe havia sido despejada do aluguel anterior. Então teve que sair, puseram a mudança dela no caminhão e ela foi para essa outra casa. Mas o inquilino dessa casa, sabendo a situação dela, falou: não, você não vai descarregar nada enquanto você não pagar a caução. Mas ela não tinha dinheiro. Nunca tinha falado nada com a filha, agora apelou para a filha. Ela ficou surpresa com esse pedido. E o que ia fazer? Então o sujeito foi perguntar para o Rodrigo: Rodrigo, a minha mãe está precisando de dinheiro para pagar a caução, senão não dá para entrar na casa nova que ela alugou, porque ela não tem avalista. A Paula foi pega de surpresa quando a Rodrigo falar. Não, a Paula foi pega de surpresa e consultou Rodrigo, esperando uma resposta que ele dissesse: você está louca? Essa mulher te abandonou, nunca fez nada por você? Mas para a surpresa de Paula, Rodrigo perguntou: ela não é a sua mãe? Rodrigo lembrou do mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Eu estava dizendo que Rodrigo e Paulo estavam muito interessados em seguir todos os mandamentos de Deus. E aconteceu esse caso com a mãe da Paula. Aí então foram buscar o dinheiro e pegou o dinheiro do Rodrigo, dela, mas faltava um pouco. E quando a mãe falou: mas falta tanto, os filhos correram lá para o quarto, pegaram todos os seus cofrinhos, contaram todas as moedinhas para completar aquele valor. Todos os filhos participaram para poder arrumar dinheiro para a vovó. E ela foi feliz, então, poder ajudar a mãe. Mas tem um detalhe aqui. A mãe continua fria e nada amistosa. Ela falou assim para ela, depois que recebeu o dinheiro: não pense que é por causa desse dinheiro que nós vamos reatar nosso relacionamento. Eu te abandonei e não quero saber de você. Você já imagina uma mãe falar isso para a filha? A Paula ficou chocada. Chegando em casa, chorou muito. O Rodrigo confortou, lembrando as lições sobre o servo perdoador. E disse: você deve liberar perdão à sua mãe e fica na paz. O problema é dela. Não permite que a atitude errada da sua mãe entre no seu coração. Você fez certo ajudando a sua mãe. Agora o casal está com muito desejo de formar seu grupo também. Então, com esses dois exemplos, nós queremos deixar essa mensagem. Formar grupos tem jeito, pode ser feito tudo com leigos, não precisa ser pastor para dar o estudo. E depois o pessoal vai crescendo e eles começam também a observar quem é o seu próximo para poder atender o mandamento de Jesus. Não precisamos fazer muito esforço para encontrar o nosso próximo e obedecer o segundo maior mandamento de Deus.
E com certeza, ao fazer isso, o irmão vai ficar muito mais feliz do que a pessoa que recebeu o seu apoio, a sua ajuda. Ser relevante. Se olharmos sob a ótica do quem é o meu próximo, nós temos uma possibilidade bastante eficiente para que a igreja possa abençoar o povo ao redor da sua cidade. Então eu quero deixar e encorajar vocês, vamos com dedicação, muita perseverança, trabalhar na edificação do reino de Deus. Deus abençoe vocês.